Que tal a gente abrir a caixa de ferramentas da economia? Hoje, nós vamos descobrir como alguns impostos são, na verdade, muito mais do que só um jeito de arrecadar dinheiro. Eles são instrumentos superpoderosos que o governo usa para, digamos, pilotar o país. Olha, quando a gente pensa em impostos, a primeira coisa que vem à mente é encher os cofres públicos, não é mesmo? Mas e se eu te disser que alguns deles têm uma missão totalmente diferente? Uma missão de intervir, de incentivar ou até de desestimular certas coisas? Vamos entender como é que isso funciona na prática. Tá aqui o conceito-chave de hoje, o tributo extrafiscal. A palavra extra já dá uma boa pista, né? Significa além. Além da fiscalização, além da arrecadação. O objetivo principal aqui não é a grana, mas sim influenciar decisões. É o governo usando a tributação como se fosse um volante, sabe? Para direcionar a economia. Então, para começar, vamos olhar lá para as fronteiras do país. Existem dois impostos que agem como verdadeiros guardiões do nosso comércio exterior, controlando exatamente o que entra e o que sai do Brasil. De um lado, a gente tem o Imposto de Importação, o famoso II. Do outro, o Imposto de Exportação, o IE. Pensa neles como o controle de passaportes, só que para mercadorias. O II está de olho no que entra e o IE no que sai. As finalidades deles são quase opostas. Mas olha, ambas são super estratégicas. A função do imposto de importação é bem interessante. Ele funciona como um escudo para a nossa indústria. Ao taxar um produto que vem de fora, o preço dele aqui dentro sobe. E o que acontece? O produto parecido, que é fabricado no Brasil, acaba se tornando mais competitivo. É uma ferramenta clássica para proteger o mercado interno. E como é que se chega no valor desse imposto? A base de cálculo não é só o preço do produto na nota, não. As fontes que a gente consultou mostram que os custos de frete e do seguro internacional também entram nessa conta. Tudo isso junto forma o valor final, e é em cima dele que a alíquota, ou seja, a porcentagem do imposto, vai ser aplicada. Agora, o imposto de exportação, esse já é uma figura bem mais rara. Geralmente, o objetivo de qualquer país é exportar cada vez mais, certo? Então, por que raios taxar um produto que está saindo? Os motivos são bem específicos. Pode ser para evitar que um produto essencial comece a faltar aqui dentro, ou até por questões de política externa mesmo, bem estratégicas. E a razão para ele ser tão raro é clara, como uma das fontes aponta. Cobrar o imposto da saída de um produto torna ele mais caro lá fora. E isso, claro, diminui a competitividade. É por isso que o uso dele é tão pontual, sabe? Quase cirúrgico. Ok, saímos das fronteiras. Agora, vamos olhar para dentro do país. O governo também tem ferramentas para acelerar ou para frear certos setores da economia aqui dentro. E duas das mais importantes são o IPI e o IOF. O Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, tem um mecanismo muito interessante chamado seletividade. A lógica é bem simples. Quanto mais essencial for um produto para a vida das pessoas, menor vai ser a alíquota do imposto. E o contrário também vale. Produtos que são considerados supérfluos ou até prejudiciais, tipo o cigarro, pagam alíquotas altíssimas. É uma forma de guiar o consumo, incentivando o que é necessário e desestimulando o que não é. Mas o que é exatamente um produto industrializado para ser taxado pelo IPI? A definição é bem mais ampla do que a gente imagina. Nossas fontes mostram que vai desde a transformação completa de uma matéria-prima, tipo pegar madeira e fazer um móvel, até processos mais simples como o beneficiamento, que seria só envernizar esse mesmo móvel. A montagem de peças e até mudar a embalagem para vender, tipo montar um kit, também pode ser considerado industrialização para fins de imposto. Vamos para a próxima ferramenta, o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Se o IPI regula o consumo de bens, o IOF é o termômetro e o regulador do mercado financeiro. Ele está ali de olho em quase tudo que envolve dinheiro. Pegar um empréstimo, comprar moeda estrangeira, fazer um seguro ou investir em certos títulos. É interessante notar como cada operação tem seu próprio gatilho, o chamado fato gerador. No crédito, é quando o dinheiro cai na conta. No câmbio, é a troca das moedas. No seguro, a emissão do contrato. E nos títulos, a transferência. Essa precisão é o que faz do IOF uma ferramenta tão versátil nas mãos do governo. Bom, até agora, a gente viu a função de cada um desses 4 impostos. Mas eles têm uma característica em comum. Uma coisa que é um verdadeiro superpoder e que os torna peças-chave na gestão da economia. O ponto crucial é esse aqui. O que une o imposto de importação, o de exportação, o IPI e o IOF? É a velocidade, a agilidade. Em momentos de crise, ou quando é preciso um ajuste rápido na economia, esses 4 podem ter suas regras alteradas de forma quase que instantânea.
E essa agilidade toda não é um acaso, não. Ela está prevista na nossa Constituição. Esse artigo dá ao Poder Executivo, ou seja, à Presidência da República, a permissão para mexer nas alíquotas desses impostos específicos, sem precisar passar por todo aquele processo longo e demorado no Congresso. Na prática, a diferença é gigante. Para a maioria dos impostos, mudar as taxas exige um projeto de lei, meses de debate. Para estes 4, basta um decreto presidencial. Essa agilidade dá ao governo uma capacidade de resposta imediata. E tem mais um detalhe que deixa tudo ainda mais rápido. Normalmente, um aumento de imposto só pode começar a valer no ano seguinte. É o chamado princípio da anterioridade. Mas para o IOF, o IE e o IOF, essa regra não se aplica. A alteração pode passar a valer no mesmo dia em que o decreto for publicado. É o máximo de agilidade que o nosso sistema tributário permite. Certo. Então, depois de analisar cada uma dessas peças, qual é a grande conclusão? O que a gente deve levar dessa análise sobre a caixa de ferramentas da economia? Resumindo, a gente tem 4 ferramentas bem distintas. O I age como um escudo. O IA como uma válvula de controle. O IPI é um guia de consumo. E o IOF funciona como um termostato para o mercado de crédito. Cada um tem a sua função, mas todos com aquele mesmo propósito extrafiscal de intervir na economia. Portanto, o ponto que fica é este. II, IPI e IOF são muito mais do que fontes de receita para o governo. Eles são alavancas, freios e aceleradores que podem ser usados para navegar em águas econômicas turbulentas, seja para proteger a indústria, controlar a inflação ou estimular o crédito. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Da próxima vez que o preço de um eletrônico importado subir de repente ou as condições de um financiamento mudarem do nada, vale a pena se perguntar: será que uma dessas ferramentas ocultas da economia acabou de ser utilizada? Fica aí o pensamento. Até a próxima!